A toalha branca só saía do armário da dona Neuza em datas grandes. E por isso, quando entrei na sala de almoço e a vi estendida sobre a mesa numa quarta-feira comum, entendi que aquele não era um almoço qualquer. Tinha cheiro de assado no ar. Tinha as taças boas. Tinha o silêncio errado de quem ensaiou o que ia dizer. Eu trazia comigo uma pasta de papelão pardo, dessas baratas, amarrada com um elástico de dinheiro. Coloquei a pasta encostada no pé da cadeira, onde ninguém reparasse, e sentei com as mãos no colo, como uma mulher que não desconfia de nada. Ronaldo puxou a cadeira ao meu lado e sorriu. Aquele sorriso que um dia me fez acreditar que eu tinha sorte na vida. Eu sorri de volta. Quando a gente passa meses ensaiando uma cena, o corpo aprende a mentir melhor que a boca. Mas eu não vou começar pelo fim. Vou começar pela rachadura, porque toda casa que cai começa com uma rachadura que ninguém quis enxergar. Meu nome é Fátima, e antes de ser qualquer outra coisa nessa história, eu já era dona de uma loja, material de construção, ali em Cascavel. Foi meu pai que começou, o seu Tavares, como todo mundo na cidade chamava ele. Abriu o depósito num galpão de chão de terra batida, vendendo cimento por saco e prego por quilo, anotando tudo num caderno de capa dura que ele guardava como se fosse a Bíblia. Eu cresci ali dentro, entre pilhas de telha e cheiro de cal. O barulho do meu sábado de manhã era o ferro batendo no ferro, o rangido do carrinho de mão carregado, a voz rouca do meu pai dando bom dia para cada pedreiro pelo nome. Eu aprendi a somar contando areia. E aprendi a confiar nas pessoas olhando pro jeito como meu pai apertava a mão de um pedreiro pobre com o mesmo respeito que dava a um engenheiro de terno. Quando eu tinha uns 10 anos, ele me sentava no banco alto do caixa e dizia: "Confere de novo, filha. Número não tem coração, mas não mente. Gente mente. Por isso a gente confere o número, não a cara." Eu achava chato. Hoje eu sei que ele estava me dando a única arma que ia me salvar a vida. Quando ele morreu, a loja já era a maior do bairro e passou pra mim, que era filha única. Ficou tudo no meu nome, o terreno, o galpão, a razão social. Era minha, e eu tinha orgulho de cada parede daquilo, porque cada parede tinha um pouco do meu pai. Foi sendo dona daquela loja que eu conheci o Ronaldo. Ele apareceu um dia pedindo orçamento de material para reformar a casa da mãe. Conversador, de riso fácil, daqueles homens que fazem você se sentir a pessoa mais importante da fila. Voltou mais vezes do que precisava, e eu sabia que não era por causa do cimento. A gente casou rápido e eu não tinha dúvida nenhuma. Depois de casados, eu o trouxe pra dentro da loja, porque era isso que eu sabia fazer com quem eu amava. Dividir o que era meu. Ronaldo tinha jeito com o cliente, sabia vender, ficava no balcão, na rua, fechando negócio. E eu, que entendia de número e de estoque, fiquei na retaguarda, no que eu sempre soube fazer. Funcionou por anos. A loja cresceu, abrimos uma segunda unidade, contratamos gente. E aos poucos, sem que eu percebesse o exato momento, a família dele foi entrando junto. Primeiro veio o Cláudio, irmão dele que tinha curso de contabilidade e podia organizar as finanças melhor que qualquer escritório terceirizado. Depois veio a dona Neuza, mãe deles, que passou a ajudar no caixa, porque segundo ela, família não rouba família. Por último, a Selma, a irmã caçula, que entrou para cuidar das redes sociais e das compras. Eu achei lindo. Achei que era uma família trabalhando junta, um reforço a mais na casa. Entreguei a chave do cofre nas mãos deles. Os anos seguintes foram bons, de verdade. As duas famílias viraram uma só. A minha era pequena, eu sou filha única e meus pais já tinham partido. Então a família do Ronaldo foi virando a minha também. Os almoços de domingo na casa da dona Neuza eram a coisa mais bonita que eu tinha. Ela fazia um assado que era de fechar os olhos, o Cláudio contava piada, a Selma mexia no celular, mas ria de tudo. E o Ronaldo, no fim da tarde, me abraçava por trás na pia enquanto eu lavava a louça. Eu parava com a mão na espuma e pensava: deu certo. Eu, que tinha ficado sem família, montei uma. Eu não sabia que estava lavando a louça dentro da minha própria armadilha. A primeira rachadura apareceu num número que não fechava. Era uma noite de terça, dessas em que eu ficava sozinha depois do expediente conferindo o caixa por mania, não por desconfiança. Tinha uma nota de compra de R$6.000 de uma tal distribuidora Pinheiro, fornecedor de areia e brita. Eu olhei aquilo e estranhei, porque nós comprávamos areia da Areial do Manuel havia uns 10 anos, sempre o mesmo, e eu nunca tinha ouvido falar dessa Pinheiro. Anotei na cabeça e deixei pra lá. Cansaço inventa fantasma, pensei. No mês seguinte, lá estava a distribuidora Pinheiro de novo. E no outro. Sempre num valor parecido, sempre pago no começo do mês, sempre sem que eu visse um caminhão de areia descarregar. O que me incomodava não eram só as notas, eram as viagens. O Ronaldo começou a viajar mais, ver fornecedor em outra cidade, fechar parceria de telha, saindo na segunda e voltando na sexta,
sempre com a desculpa pronta antes mesmo de eu perguntar. E quem fala a desculpa antes da pergunta é porque ensaiou. Numa dessas noites, eu perguntei mexendo a panela, de costas para ele, com a voz mais leve que consegui fabricar. E como é o nome desse fornecedor novo, amor? Já compramos dele antes? Ele demorou 1 segundo a mais do que devia. Ah, é gente de fora, Fá. Você não conhece. Eu sorri para a panela. Você não conhece. Era a resposta padrão da casa para tudo que não queriam que eu soubesse. Eu poderia ter perguntado ao Cláudio. Era o natural. Mas alguma coisa em mim, antiga e calada, herança do meu pai, me disse para não perguntar ainda, para só observar mais um pouco antes de acreditar no que eu já estava começando a ver. Naquela época, eu ainda tentava me convencer de que era desconfiança boba, dessas que a gente sente vergonha de ter. Eu olhava para o Ronaldo dormindo, o peito subindo e descendo tão tranquilo, e pensava: que mulher horrível eu virei, suspeitando do homem que dorme do meu lado há tantos anos. E essa culpa, a culpa de duvidar, foi o que me segurou parada por mais tempo do que devia. Enquanto eu me achava injusta por desconfiar, eles roubavam a luz do dia, na minha frente, sorrindo, pedindo mais café. Comecei a chegar mais cedo. Comecei a folhear os arquivos com a desculpa de organizar para a contabilidade do fim do ano. O Cláudio sorria, todo prestativo. Deixa que eu faço, cunhada, e eu sorria de volta. Imagina, você já faz demais. Deixa eu adiantar essa parte chata. A gente sorria muito naquela loja. Sorriso era a moeda que mais circulava ali, e como toda moeda que circula demais, tinha muita falsa no meio. Foi numa dessas manhãs que eu encontrei o segundo caderno. Meu pai me ensinou a guardar as contas num caderno de capa dura, e isso virou tradição da casa. O que eu não esperava era encontrar 2 cadernos idênticos numa gaveta que o Cláudio mantinha sempre fechada, e que naquela manhã, por pressa ou por excesso de confiança, ele tinha deixado aberta. Um caderno batia com o que eu via no sistema. O outro tinha os números de verdade. A diferença entre os dois, mês a mês, ano a ano, era uma sangria. Areia que nunca chegou. Cimento pago em dobro. Fornecedores fantasmas com nome de árvore. Pinheiro, cedro, jatobá. Eu fiquei parada, segurando um caderno em cada mão, sentindo o chão da loja do meu pai tremer embaixo de mim igual a um terremoto. Naquele momento eu não senti nada além de frio. Um frio quieto e organizado. Como quando a febre baixa e você entende o tamanho da doença que teve. Fechei a gaveta exatamente como estava. Apaguei a luz. Fui para casa fazer o jantar do Ronaldo. E é aqui que eu preciso te contar uma coisa. Antes que você ache que eu fui só uma boba sentada esperando o golpe. Eu não fui. A partir daquela manhã, eu virei outra mulher, com um plano que ninguém naquela família imaginava existir dentro de mim. As semanas seguintes foram um aprendizado de teatro. Por fora, eu era a Fátima de sempre. A esposa que perguntava se o assado tinha ficado bom, a cunhada que elogiava a planilha do Cláudio, a nora que levava remédio para a pressão da dona Neuza. Mas nas horas vagas, quando ninguém via, eu investigava. Fotografava páginas, copiava o caderno verdadeiro à mão, num terceiro caderno que escondia dentro do forro de uma cadeira velha lá em casa, anotava datas e valores. Eu virei arqueóloga da minha própria vida, escavando camada por camada de uma mentira que eu mesma tinha ajudado a construir com a minha confiança. E foi escavando que eu encontrei a Vânia. Não foi um perfume, não foi um fio de cabelo na camisa. Foi um número, sempre os números, na minha vida. Entre os fornecedores fantasmas, tinha um pagamento mensal, fixo, redondo, que não tinha nem nota fictícia para disfarçar. Saía direto de uma conta da empresa para uma conta de pessoa física. Vânia Coutinho. Eu não conhecia. Anotei o nome com a calma de quem já não tem mais pressa de sofrer. Levei um tempo para juntar o resto. Eu descobri o caminho por causa de um detalhe bobo. O Ronaldo tinha o péssimo costume de deixar comprovante no bolso da calça. E eu, que sempre lavei a roupa dele por carinho, passei a lavar por estratégia. Num desses bolsos veio um comprovante de pagamento de condomínio, de um endereço no centro que eu nunca tinha visto na vida. Um condomínio que a gente não tinha por que pagar, de um lugar onde a gente não morava. Foi o primeiro fio da meada. Mas o que fez a casa toda desabar dentro de mim foi a pasta. Na mesma gaveta do Cláudio, onde eu tinha achado o segundo caderno escondida no fundo, tinha uma pasta com os papéis daquele apartamento. E ali estava tudo, preto no branco. Era um apartamento num prédio novo, de fachada de vidro, comprado e bancado com o dinheiro da minha loja. Parte da entrada saiu de uma das contas que o Cláudio operava.
e a parcela caía mês a mês na conta da empresa. Eles usaram o negócio que meu pai construiu com chão de terra batida para comprar a casa onde meu marido vivia a vida dupla que escondia de mim. Eu sentei no banco de uma praça e fiquei olhando os pombos. Engraçado o que a mente faz para não enlouquecer. Fiquei contando pombos. 1, 2, 3. E ali eu desabei. Chorei por tudo. Mas mesmo chorando, uma parte de mim, a parte que era filha do seu Tavares, já estava medindo a parede, calculando o esquadro, vendo onde a estrutura estava podre e onde ainda dava para apoiar o pé. Foi nessa praça que eu tomei a decisão. Eu não ia gritar, não ia fazer escândalo na loja, não ia ligar para Vânia. Tudo isso eles esperavam, e tudo isso eles saberiam usar contra mim. Me pintar de louca, de histérica, de esposa amarga que não aceitava a separação. Não. Eu ia fazer o que meu pai faria com uma estrutura comprometida. Documentar cada rachadura, fotografar cada viga podre, chamar o engenheiro certo e só depois, com tudo no papel, condenar a obra. O engenheiro, no caso, foi a doutora Beatriz, uma advogada que eu procurei sem que ninguém soubesse. Paguei a consulta com dinheiro de uma poupança antiga, só minha, que nem o Ronaldo lembrava que existia. A doutora Beatriz ouviu tudo, olhou minhas fotos, os cadernos copiados e os papéis do apartamento e disse uma frase que eu carrego até hoje. Fátima, isso aqui não é só uma traição, é um caso de fraude, apropriação e estelionato, e é assim que a gente vai tratar. A vantagem que eu tinha e que eles esqueceram era simples. A loja sempre foi minha. Não dele, não da família dele. Minha, desde que meu pai morreu. Eles estavam roubando dentro de uma casa que pertencia à pessoa que eles achavam que estavam enganando. A doutora Beatriz me explicou a estratégia com a frieza de quem desenha uma planta baixa. Levantar tudo, as certidões, os extratos, os papéis do apartamento, o segundo caderno, as notas dos fornecedores fantasmas. Cruzar os CNPJs das tais distribuidoras de nome de árvore. E foi assim que descobrimos que 3 delas tinham o mesmo endereço, um terreno baldio na saída da cidade, com mato até a altura do peito e nenhum caminhão de areia em lugar nenhum. Ela me orientou a não mudar nada no meu comportamento. Continuar a esposa, a nora, a cunhada. Quanto mais confiantes eles estiverem, mais alto vão construir. E mais barulho vai fazer quando cair. Foi o conselho mais difícil de seguir da minha vida. Dormir ao lado do Ronaldo sabendo da Vânia. Fazer café para Dona Neuza sabendo que ela ficava no caixa exatamente para cobrir o rombo. Elogiar a Selma sabendo que as compras dela eram metade da maquiagem do roubo. Eu emagreci, tive insônia, mas não disse uma palavra. Tem uma força que mora no silêncio de uma mulher que decidiu. E eu encontrei essa força num lugar de mim que eu nem sabia que existia. Teve um dia que eu quase fui pega. Eu estava na sala dos fundos, fotografando uma página do caderno verdadeiro com o celular tremendo na mão, quando ouvi os passos do Cláudio no corredor, aquele jeito de pisar pesado que eu já reconhecia de longe. Não deu tempo de guardar nada. Joguei o caderno aberto debaixo de uma pilha de notas fiscais, virei para a janela e fingi que conferi o estoque do pátio. Ele entrou. Tudo bem, cunhada. Você tá com uma cara. Eu falei que estava só cansada, que ia indo para casa mais cedo, e saí. As pernas bambas, o coração na garganta. No estacionamento, sentei dentro do carro e fiquei uns 10 minutos só respirando, as mãos agarradas no volante, repetindo o que meu pai dizia quando o concreto ameaçava trincar antes de curar. Calma, deixa firmar, pressa, racha tudo. Ali eu entendi que a parte mais difícil de um plano não é montar. É aguentar não executar antes da hora. Aprendi a transformar a humilhação em paciência. Cada você não vai entender é coisa de contador que eu ouvia, engolia e guardava. Cada vez que a dona Neuza me servia uma fatia maior de bolo dizendo "Come, minha filha, você anda magra", eu agradecia sabendo que aquela doçura era a maquiagem de quem precisava me manter contente e cega. Virei especialista em comer bolo de mãos que estavam me roubando. E sorria de verdade. Porque cada sorriso meu era um prego a menos que eles desconfiavam que eu estava martelando, calada, do outro lado da parede. A pressa, no fim, foi deles, não minha. Num domingo depois do almoço, o Ronaldo me chamou para conversar sobre o futuro da empresa. Sentou na poltrona com o ar de quem ensaiou. Disse que o Cláudio tinha sugerido modernizar a estrutura da sociedade, criar uma holding familiar, por questão de imposto, sabe como é, para proteger o patrimônio da gente. Disse que assim, se acontecesse alguma coisa com um, os outros estavam protegidos. Falou em blindagem, em planejamento, em confiança. E pediu que eu assinasse uns papéis que o Cláudio ia preparar, umas formalidades, numa reunião de família no fim do mês. Eu perguntei com a voz mais doce do mundo o que exatamente eu ia assinar. Ele disse,
Ah, Fá, coisa de contador. Você não vai entender mesmo. É só sua assinatura aqui e ali. Ali eu entendi o tamanho da ousadia. A loja era minha, sempre foi. E eles iam me fazer assinar a minha própria saída dela. Iam transformar a dona em sócia minoritária da própria casa, com a minha mão, achando que eu não sabia ler o que assinava. Naquela noite eu liguei para a doutora Beatriz e disse: chegou a hora. Ela riu, uma risada baixa de quem já viu esse filme muitas vezes. Então deixa eles prepararem os papéis, e você prepara os seus. E foi assim que eu cheguei na toalha branca. A reunião de família virou um almoço, porque a dona Neuza achava que documento importante a gente assina de barriga cheia e coração mole. Estavam todos lá. Ronaldo do meu lado com o sorriso de sempre. Cláudio na ponta da mesa, com uma pasta de couro caro e um sorriso de gato que comeu o canário. Dona Neuza servindo o assado com a dignidade de uma rainha. A Selma no celular. E eu, com a minha pasta de papelão pardo encostada no pé da cadeira, esperando. Comemos, conversamos sobre a chuva, sobre o preço do cimento, sobre a novela. E então, na hora do café, o Cláudio abriu a pasta de couro e tirou um maço de papéis grossos, daqueles com fita adesiva indicando onde assinar. Cunhada, ele disse, deslizando os papéis na minha direção. É bem simples. A gente cria a holding, todo mundo entra como sócio e a senhora continua com a sua parte, claro, só que organizada, modernizado. Assina aqui, aqui e aqui que está tudo certo. Eu peguei os papéis. Li com calma. Li tão devagar que o Cláudio começou a ficar inquieto na cadeira. E enquanto eu lia, eu via a minha participação caindo de dona para sócia minoritária, o controle da empresa indo para uma holding administrada. Oh, que surpresa! Pelo Ronaldo e pelo Cláudio. Era elegante. Era bem feito. Era a forma educada de tirar a loja do meu pai de mim, com a minha própria assinatura. Pousei os papéis na toalha branca. Olhei para cada um deles devagar, um por um, e disse com a voz mansa: antes de eu assinar, eu trouxe uns papéis também. Da minha advogada para vocês. Posso mostrar? O sorriso deles murchou um pouco. A dona Neuza parou com a colher de açúcar no ar. O Ronaldo riu meio sem graça. Que papéis, Fá? E eu me abaixei, peguei a pasta de papelão pardo, tirei o elástico de dinheiro e comecei. Primeiro, os 2 cadernos. Coloquei na mesa a cópia do caderno do sistema e a cópia do caderno verdadeiro, lado a lado, abertos no mesmo mês. Reparem, eu disse. Nesse aqui, a distribuidora Pinheiro vendeu pra gente R$4.000 de areia. E nesse, o de verdade, esse mesmo pagamento aparece como retirada. Estranho, né, Cláudio? Será que a areia evaporou? Silêncio. Segundo, as certidões dos fornecedores. Deslizei 3 certidões na toalha. Distribuidora Pinheiro, Madeireira Cedro, Comércio Jatobá. 3 empresas, um endereço só, um terreno baldio na saída da cidade. Eu fui lá, Cláudio. Tirei foto. Tem mato, tem um pé de mamona, e não tem nem um grão de areia. Vocês compraram floresta inteira de uma firma que mora no Matagal. A Selma largou o celular. A dona Neuza pousou a colher na mesa sem fazer barulho, e eu vi a mão dela tremer de leve. Por um instante quase senti pena, até lembrar de quantas vezes aquela mesma mão me serviu bolo para eu não enxergar o que estava na minha frente. Terceiro, o extrato. Tirei o que mostrava o pagamento mensal, fixo, redondo. Esse aqui não tem nem nome de árvore para disfarçar. Vai direto para uma conta de pessoa física. Olhei para o Ronaldo, pela primeira vez no dia, olhei fundo nos olhos dele. Vânia Coutinho, esse nome você conhece. O sorriso morreu na cara dele. Foi como ver uma parede desabar em câmera lenta. A boca abriu, fechou, abriu de novo. E não saiu som nenhum. A dona Neuza olhou para o filho. E naquele olhar eu vi que ela sabia. Sempre soube. A mãe que dizia, família não rouba família, sabia exatamente de onde vinha o dinheiro que pagava a outra casa do filho dela. Mas eu ainda não tinha terminado. Tirei da pasta a última folha, os papéis do apartamento, e falei devagar, para não perder nenhuma sílaba. O apartamento da Vânia, no prédio de vidro do centro, foi comprado e é bancado com o dinheiro da nossa loja. Ou seja, Ronaldo, você usou a loja para sustentar a casa onde você mora com ela quando diz que tá viajando para ver fornecedor. E o tal fornecedor, a distribuidora Pinheiro, é aquele matagal com pé de mamona. A Selma levou a mão à boca. O Cláudio estava branco, suando. E o Ronaldo finalmente falou. E disse a coisa mais idiota que um homem encurralado pode dizer. Fátima, você não tem como provar nada disso. Eu me levantei, devagar. Alisei a saia. E falei sem levantar a voz. Provar eu já provei.
Está tudo na mesa, e já está com a minha advogada. Vocês me roubaram esse tempo todo, rindo da minha cara, achando que a mulher quieta da retaguarda não sabia ler um número. Só que ela sabia. Ela só estava esperando vocês escreverem tudo, para ela não precisar dizer nada. A dona Neuza tentou. É claro que tentou. Começou com o: minha filha, vamos conversar como família. Isso não sai dessa mesa, a gente resolve em casa. A mesma frase que cobre roubo em tanta família por aí. E eu respondi a única coisa que fazia sentido. Dona Neuza, família que rouba família não é família. É quadrilha com sobrenome igual. Peguei minha pasta. Deixei os papéis da holding intactos na toalha branca, sem uma assinatura. E na porta, antes de sair, eu virei e disse a última frase. Não com raiva, mas com a calma de quem já sabe que ganhou. Segunda de manhã, 8 horas, não venham pra loja. A chave de vocês não funciona mais. Saí. Não bati a porta. Mulher que tem o documento na mão não precisa bater porta. O que veio depois não foi novela. Foi processo, que é bem mais frio que novela. A doutora Beatriz entrou com ação na esfera civil para reaver o dinheiro desviado e com representação criminal pelos crimes de apropriação, estelionato e falsidade. O segundo caderno, as certidões, os extratos, tudo virou prova. O Cláudio, que se achava o cérebro, foi o primeiro a desmoronar quando o advogado dele entendeu o tamanho do buraco e sugeriu acordo. A holding, claro, nunca saiu do papel. Na segunda de manhã, 8 horas, eu estava na porta da loja com o chaveiro. Troquei as 4 fechaduras antes do primeiro cliente chegar. Quando o Cláudio apareceu, de óculos escuros, tentando a chave antiga que não girava mais, eu o atendi pela vidraça, sem abrir, e falei alto para ele ouvir do lado de fora. A sua chave não serve mais, Cláudio, igual a sua palavra. Foi mesquinho, eu sei, mas depois de todos esses anos engolindo, eu tinha direito a uma frase mesquinha. O divórcio foi rápido, porque dinheiro escondido vira prova fácil quando você documenta por meses. O Ronaldo saiu com o carro e com as dívidas que ele mesmo criou. A Vânia sumiu do prédio de vidro quando os boletos do apartamento começaram a chegar no nome dela, depois que a empresa parou de pagar, que foi a primeira coisa que eu fiz questão de cortar. Nenhum dos 3 foi preso, mas os 3 perderam tudo. O Ronaldo perdeu a loja, o casamento e o nome na cidade. O Cláudio perdeu o respeito de contador e ficou devendo o que desviou, pagando parcelado uma dívida que não acaba. E a dona Neuza perdeu o acesso à loja, perdeu a cara de quem se achava mais esperta que a nora e perdeu, acho que para sempre, a paz de dormir tranquila. Tem castigo que a justiça não dá, mas a vida cobra. A Selma me procurou 1 mês depois, chorando. Disse que não sabia de nada, que só cuidava das redes, que se sentia usada também. E eu acreditei nela não porque ela merecesse, mas porque eu não queria virar uma mulher amarga que não consegue mais distinguir o inocente do culpado. Hoje ela trabalha numa loja de tintas do outro lado da cidade. A gente não é amiga, mas no Natal ela manda mensagem e eu respondo. 2 anos se passaram. A loja do seu Tavares está de pé, mais firme do que nunca. Refiz o caixa, contratei uma contabilidade séria, de fora da família, e botei na parede da entrada o caderno de capa dura do meu pai, dentro de uma moldura, aberto na primeira página, onde ele anotou a primeira venda da vida dele. 2 sacos de cimento, pagos à vista, com a letra trêmula de um homem que estava construindo um futuro que ele não imaginava que um dia eu teria que defender com unhas e dentes. Toquei a recuperação das 2 unidades sozinha. E hoje emprego 12 pessoas, todas com carteira assinada e salário em dia, porque eu sei o que é trabalhar dentro de uma casa onde o dinheiro some por baixo do pano. Toda sexta eu mesma confiro o caixa. Não por desconfiança de ninguém, por respeito ao número, do jeito que meu pai me ensinou no banco alto. Eu não saí ilesa, a traição deixou marca. Mas hoje é marca de cicatriz, não de ferida aberta. Aprendi uma coisa que eu quero deixar com você. Confiança não é fé. Não é uma coisa que a gente entrega e nunca mais confere. Confiança é igual estrutura. A gente inspeciona de tempos em tempos, sem culpa. Do mesmo jeito que um bom pedreiro bate na viga para ouvir se ela responde firme ou se responde oca. Conferir quem você ama não é desamor. É amor que aprendeu a se proteger. Meu pai me disse uma vez que alicerce torto a gente só descobre com a casa já em pé. Eu descobri o meu com a casa em pé, e em vez de deixar ela cair, troquei o alicerce inteiro, sozinha. Tem gente que olha para uma mulher quieta no caixa fazendo café e sorrindo, e acha que vê uma boba. Não vê que quieta, muitas vezes, é a mulher que está medindo a parede, esperando a hora de condenar a obra. Eles me olharam por anos achando que a loja já era deles, e esqueceram da coisa mais simples. A dona nunca tinha saído de dentro dela. Se você tá ouvindo isso no mesmo silêncio que eu já vivi, o silêncio de quem desconfia, mas ainda não teve coragem de conferir,
Eu te peço uma coisa só. Confira. Com calma, com papel, sem escândalo. Antes que descubram que você parou de olhar. Se essa história mexeu com você, se inscreve no canal e fica comigo que eu te espero na próxima.